Olá, gente, como vocês estão? A correria do dia a dia, eu indo organizando meu tempo, meu horário, para manter o canal em ativa, mas continue aí assistindo os vídeos que já estão postados, né? Nós vamos dar o que? Continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do quadro Falando Sério, o item 4 do nosso tópico Pagar o Mal com o Bem, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então nós vamos concluir, hoje, neste vídeo, esse nosso estudo do item 4. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para que a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhes parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deves prever e contar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar-lhe a paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, nessa parte, meus queridos, do Evangelho do item 4, fala-se basicamente que ainda nós não perdoamos o nosso inimigo pelo nosso orgulho. Não é nem tanto o dar chance para o inimigo, sim é pelo nosso orgulho ferido. Porque nós queremos, de certa forma, aparecer para o mundo como pessoas superiores, mas de nível material, de um nível de olhar o inimigo e
desejar o fracasso, a vingança, que como aquilo sacia, né, os nossos desejos. E se caso formos, entre aspas, perdoar, nós queremos evidenciar este fato, para nos destacarmos na sociedade como, olha como ele é bom, mas na verdade, no fundo do nosso coração, nós não perdoamos. Então aqui tem alguns tópicos de estudos para reflexão desse item 4, que diz assim: para aqueles que não acreditam na excelência do amor, amar os inimigos é um ato insano. Esse estudo foi escrito por mim, inspirado espiritualmente agora. Nós lemos o Evangelho e agora vai a nossa reflexão. Se você não acredita na sublimidade do amor, daquela linda carta do Coríntios, amar o inimigo é um ato louco. Ajudar o inimigo vão lhe chamar de doido. Mas não é. O inimigo torna-se nocivo e a vingança seria a única maneira de eliminar. Então, a partir do momento que eu não consigo perdoar o dito inimigo, ele é veneno para mim. Ele se torna um veneno para mim. Ou seja, ele vai prejudicar o meu progresso espiritual, porque eu permiti que esse veneno entrasse. E eu vou querer procurar um meio errôneo, que é o que? A vingança. A vingança como ato de eu, como se fosse me reerguer. E é errado. Para os incrédulos, o perdão só é importante se este favorecer os seus desejos, ou seja, que o orgulho do seu ego seja satisfeito e o mundo venha o idolatrar. Só um minuto, gente. Ou seja, mais uma vez, né, é destacado, passou um vento aqui, gente, o vento que Uberaba está com um clima calorento e com vento. E o vento soprou meu estudo. Peguei. E retornando, para os incrédulos, o perdão só é importante se este favorecer os seus desejos. Então, para aquele que não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê na sublimidade do amor, o perdão ele só vem ser proveitoso se esse satisfazer o seu desejo. Ou seja, que o seu orgulho, o seu ego seja satisfeito e que o mundo venha o idolatrar, como eu já disse anteriormente. Os considerados inimigos vêm para testar a nossa paciência e resignação. Quanto mais perdoarmos verdadeiramente, sem interesses pessoais, os pensamentos malévolos e ações malévolas destes considerados inimigos não alcançam as nossas vidas. Então, a partir do momento que eu perdoo verdadeiramente, sem interesse pessoal, esses pensamentos malévolos e ações malévolas, elas não conseguem me atingir, porque eu não vou estar na mesma faixa vibratória, eu não vou estar conectada a essa sintonia. E para concluirmos nosso pensamento desse estudo, meus queridos, quanto mais elevado no mundo moral, mais generosos e amorosos somos. Não somos perfeitos, mas estamos lapidando o nosso espírito. Enquanto mais a nossa moral estiver evoluindo, mais generosos seremos e conseguiremos perdoar com maior facilidade. Falando sério, abraços fraternos, até o próximo vídeo.